Olá, meus queridos! Hoje iremos estudar Ciências, página 17. Abra seu livro e vamos lá. Você já reparou no formato dos continentes que compõem o nosso planeta? Eles têm formato parecido ou poderiam ser encaixados uns nos outros? Neste capítulo, você vai descobrir um pouco mais sobre a estrutura da Terra e as respostas para estas questões. Analise as imagens na página 17 e responda as questões abaixo. Seguir o vídeo, o início de tudo. Quando falamos em viagem no tempo, geralmente imaginamos como seria ir para o futuro. Contudo, neste capítulo, vamos imaginar como seria voltar para o passado. Como seria voltar milhões e milhões de anos antes mesmo da época em que viviam os dinossauros? Será que houve um tempo em que não havia oceanos, florestas, lagos e seres vivos na Terra? Os cientistas se fazem essas perguntas e procuram encontrar respostas por meio de estudos, de marcas e vestígios que encontram pelo planeta. Nesse sentido, a ideia mais aceita atualmente no meio científico é de que a Terra tenha cerca de 4,5 bilhões de anos. Agora vamos observar algumas sequências de eventos que os cientistas defendem ter ocorrido desde a formação das rochas até o surgimento dos primeiros seres humanos. Vamos lá? Início, a Terra era muito quente, tão quente que nenhum organismo seria capaz de sobreviver. Além disso, não existia água líquida, somente no estado gasoso na atmosfera, a qual também continha muitos gases tóxicos. A superfície da Terra foi se resfriando com o passar de milhões de anos, formando as camadas de rochas. No entanto, o interior do planeta continuou quente e os gases e vapores eram liberados na atmosfera pelos vulcões. O resfriamento e a formação da crosta terrestre, a água da atmosfera passou para o estado líquido e a queda de muita chuva durante vários anos formou os mares e oceanos. O acúmulo de água na superfície da Terra formou ambientes ideais para o desenvolvimento de seres vivos. Isso porque a água os protegia contra os raios do sol. Não se sabe como eram os primeiros seres vivos, só que eram muito simples e microscópicos. Com o passar de milhões de anos, novas espécies de seres vivos foram surgindo na água e depois na superfície da Terra. Entretanto, muitas espécies não sobreviveram até a atualidade. Sabemos que elas existiram porque encontramos seus vestígios e rastros nas rochas. É comum vermos em filmes e desenhos seres humanos interagindo com dinossauros. No entanto, essa representação é incorreta, pois os dinossauros viveram e morreram há milhões de anos. Os seres humanos surgiram no planeta Terra em uma época muito mais recente, aproximadamente 200 mil anos. Como sugestão, eu deixo para você, depois de terminar todo esse conteúdinho de ciências, você sentar, pegar seu livro e fazer momento leitura dessas páginas, porque é muito interessante, tá bom? Olá, pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o planeta Terra, o nosso planeta, certo? Nós conhecemos do planeta a parte onde nós estamos localizados. Então, observem aqui, por exemplo, nós temos os continentes, né? Vários continentes nós temos. E temos também a parte de mares e oceanos, certo? Mas isso aqui é o que a gente conhece. Eu quero te perguntar se algum dia você já pensou o que será que tem lá dentro da Terra? Já parou para pensar? Hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as camadas da Terra. Essa camada de terra que nós conhecemos, que está representada aqui no meu globinho, que tem os mares, oceanos e os continentes, a gente chama de crosta terrestre. É extremamente importante a gente lembrar disso, porque essa é a camada da Terra onde estão os seres vivos, né? Animais e plantas, por exemplo. Então, todas as formas de vida do planeta Terra estão na crosta terrestre. Essa crosta também tem as rochas. Ou seja, é uma parte dura do nosso planeta. Então, nós podemos dizer que a crosta terrestre ela é dura, mas ela não é
reta, não é mesmo? A gente tem aí elevações, por exemplo, que formam as montanhas, cadeias de montanhas, e nós temos depressões, que são aí, por exemplo, o fundo dos oceanos, né? Então, ela é um pouco irregular. Nós temos também na crosta terrestre as placas tectônicas, que fazem o quê? Movimentam os continentes. Claro que é um movimento muito lento, vai ocorrer aí a cada milhões de anos a movimentação, mas são essas placas tectônicas que vão movimentar os continentes e deixar eles, por exemplo, em uma posição diferente, como as que nós temos agora, né? Temos vários continentes, cada um está em uma posição do globo terrestre. Tudo bem? Uma camada intermediária é o manto. Então, o manto vai ficar entre a crosta terrestre, que é mais superficial, e o núcleo, que é a parte mais interna do nosso planeta, tudo bem? Então, o manto é a camada do meio, beleza? Essa camada, gente, ela tem uma temperatura muito, muito mais alta do que a gente tem aqui na crosta terrestre. O manto pode chegar a 3.000 graus Celsius. É isso mesmo, gente. É muito, muito quente no manto. E esse manto contém o quê? Rocha derretida. Então, pensem numa erupção vulcânica. O que acontece? O vulcão, que está na crosta terrestre, libera a lava. O que é a lava? É uma rocha derretida. E da onde que ela vem? Do manto, da camada que está mais para baixo da crosta terrestre. E é muito, muito quente, tá? Então, o manto é onde tem a lava vulcânica. Ali nós podemos ter uma substância mais líquida, como é o caso da lava, mas também podemos ter uma substância mais sólida. Isso vai depender do tipo de pressão que estiver atuando sobre o manto, tudo bem? A parte mais interna do nosso planeta é o núcleo. O núcleo, gente, além de ser a mais interna, é a mais quente do nosso planeta. O núcleo pode chegar a ter aí mais do que 5.000 graus Celsius, ou seja, é muito, muito quente. E aí vem a pergunta, será que o homem já conseguiu chegar ao núcleo da Terra? Não, gente. O ser humano ainda não conseguiu chegar ao núcleo da Terra. E nem a parte mais profunda do manto. Por quê? Imagina, 3.000 graus Celsius, 5.000 graus Celsius. Nenhuma forma de vida consegue sobreviver a essa temperatura, não é mesmo? E a gente ainda não tem tecnologia que nos permita chegar a essas camadas da Terra. Tá, mas e como que a gente sabe o que tem lá dentro, né? Então, os cientistas estimam o que tem lá dentro pelas marcas do que é colocado na crosta terrestre. Por exemplo, a lava, que vem do manto e acaba ficando na crosta terrestre. Então, os cientistas estimam o que tem dentro da Terra e nós utilizamos modelos didáticos para entender as suas camadas. Legal, né? Sabia que a nossa Terra tinha camadas? É muito legal conhecer o nosso planeta, não é? Eu adoro o nosso planeta. E a crosta terrestre, onde a gente vive, é também uma parte em que nós devemos cuidar para ter sempre um planeta muito legal, não é mesmo? Você sabia que os continentes do planeta se movem? Sim, é verdade. A América, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania e a Antártida, os continentes que nós conhecemos atualmente, estão se movendo. Pois é, e a parte do planeta Terra que se move está na crosta terrestre, que é a camada mais externa do nosso planeta. Mas isso você já sabia, não é? Há milhões de anos atrás, esta camada, a crosta terrestre, resfriou, ou seja, diminuiu muito a sua temperatura e formou os continentes, onde nós vivemos e também todos os seres vivos, além dos oceanos e os fundos dos oceanos. Essa camada contém placas, que nós chamamos de placas tectônicas, que são placas que se encaixam, como se fossem aí um grande quebra-cabeças, mas que estão se movimentando. Mas como assim estão se movimentando? Há mais ou menos 250 milhões de anos atrás, essas placas estavam todas unidas, formando um único continente muito grande, que é chamado de Pangeia. Porém, com o passar dos milhões de anos, houve uma separação da Pangeia, que nós conhecemos como a
quebra dos continentes. Então a Pangeia foi quebrada em várias partes que foram se separando. E aí, então, os continentes foram se movimentando e se afastando cada vez mais, até chegarem na posição em que estão hoje, que nós conhecemos os continentes, não é? Mas será que os continentes ainda se movem? E se eles se movem, será que a gente consegue perceber esse movimento? Pois é, eles continuam se movendo sim, mas bem devagarzinho, e por isso nós não conseguimos perceber esse movimento dos continentes, porque ele é um movimento muito suave e muito lento. Mas por que será que ocorrem esses movimentos? Pois bem, nós temos que lembrar então das 3 camadas da Terra. A camada mais interior, que é mais quente também, chamada de núcleo. Uma camada intermediária, que tem uma parte líquida, da onde sai a lava vulcânica, que é o manto. E a parte mais superficial da Terra, que é a crosta terrestre. A movimentação ocorre porque o manto, que é essa camada intermediária da Terra, se movimenta. E com isso acaba movimentando também essas placas tectônicas, que estão flutuando sobre o manto. Então movimenta-se o manto, movimentam as placas tectônicas e com isso também acabam se movimentando os continentes. Mas esse movimento do manto também pode gerar alguns fenômenos que nós conseguimos perceber aqui na crosta terrestre, como, por exemplo, erupções vulcânicas, terremotos e até mesmo o aparecimento de montanhas. Além da mudança de local dos continentes, também ao longo do tempo houve a modificação dos seres vivos que existiam no planeta. Então, alguns seres que existiam já morreram, não estão mais no nosso planeta. Então, agora eles são chamados de seres extintos, como é o caso, por exemplo, dos dinossauros, né? Todos eles estão mortos, ou seja, todos eles estão extintos. E isso também pode ocorrer com as plantas. Mas esses seres que existiam deixaram marcas, vestígios e restos, que nós chamamos de registros fósseis, que são muito difíceis de serem encontrados, porque como são marcas muito antigas, a maioria acaba se perdendo com o tempo. Lembrando que o registro fóssil só é deixado por um ser que já foi extinto. Os seres que estão atualmente no planeta não deixam registros fósseis. E os profissionais que procuram esses fósseis e que trabalham com essa área são os paleontólogos, que conseguem contar aí a história dos seres vivos que habitaram o nosso planeta há milhões de anos atrás, e com isso nós também conseguimos entender melhor os seres vivos que habitam o nosso planeta atualmente, não é? Então consegue-se contar a história dos seres vivos do nosso planeta. E é muito importante conhecer essa história do nosso planeta e saber que seres vivos diferentes do que aqueles que nós conhecemos, estiveram aqui no planeta há muito tempo atrás, deixaram as suas marcas. E com isso nós podemos contar aí a sua história, não é?